E aí, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Nesta aula vou apresentar dois passos para deixar macro de loop de cálculo Excel VBA mais rápida. Eu fiz 3 testes na minha planilha. No primeiro, apenas para descobrir o tempo de execução normal da minha macro, tempo que ela leva para percorrer as 60.000 linhas da minha planilha, fazendo o cálculo total venda, custo e resultado, para depois poder comparar aí com os demais testes. No teste 2 é o primeiro passo para deixar a macro mais rápida, desativando algumas funções do Excel, que é um código bem disseminado aí na internet. No entanto, no teste 3, que é o segundo passo, quase ninguém explica na internet, que é uma maneira de otimizar o código da sua macro para que ela ganhe ainda mais eficiência. Percebo que agora o ganho foi de 100%. Entendido o exemplo que a gente vai trabalhar, então vamos para outra planilha fazer aí o passo a passo. Deixa eu apagar os dados das colunas de cálculo. É apenas um cálculo para que a gente tenha um loop. Guia Desenvolvedor, Visual Basic. Então eu tenho o teste 1. Primeiro procedimento que você vai adotar na sua macro é colocar um código para descobrir o tempo que ela está demorando. Então, de início as date e de fim as date. E o início você vai colocar antes do loop aí de cálculo, vai ser igual a null, e o fim depois que você percorreu aí todo o seu código, igual a null. E a gente vai levar a diferença entre o fim e o início, no meu exemplo, para uma célula da planilha 1.cells. Abro parênteses, no meu caso vou colocar na linha 3, na coluna 13, ponto. Value vai ser igual ao fim, o tempo final de execução, menos o horário de início de execução da minha macro. Então, primeiro a gente precisa saber quanto tempo a macro está demorando. Depois a gente vai fazendo os ajustes para ver se está melhorando ou não. Então, vamos para a planilha. Deixa eu ver se eu já chamei. Eu já chamei, mas eu vou apagar nos botões de comando, vai que a gente muda o nome. Então, a minha macro está no módulo 1.teste1. Então, vamos ver quanto tempo esta macro está demorando. Clico em teste 1, então está fazendo o cálculo total venda, custo e resultado. Depois que a gente sabe o tempo de execução normal da macro, aí a gente vai ir melhorando o loop, melhorando o código, para ver aí se tem como deixar ele mais eficiente. Então, 13 segundos. Na sequência, lá onde você tem a sua macro, você vai copiar a macro, então C, Ctrl V, e faz o teste 2. No teste 2, nós vamos colocar um código que vocês vão encontrar em tudo que é lugar aí da internet, que é para desativar a atualização de tela, screen update igual a false, também desativar os alerta, application.display alerts igual a false, desativar também deixar os cálculos manual, então application.calculation que vai ser igual a xl manual, e também desativar os eventos. Então, estes códigos eu tenho certeza que vocês já colocaram na macro de vocês, mas apenas para a gente testar. O segundo passo é que quase ninguém aplica. No final, precisamos voltar para true. True, e este mudar para XL Automatic novamente. Ok. Além, pessoal, também coloquem o loop de vocês dentro dessa essa estrutura, with plan 1 com plan 1. Aí vocês não precisam colocar a todo momento a referência e a planilha. Salve a alteração
E vamos ver agora o teste 2. Então, módulo 1 ponto teste 2. Retirei do modo design, executando o teste. Vamos ver quanto tempo a gente ganhou aí utilizando esta macro. Opa, eu deixei aqui, ó, ficou 8. Pessoal, também aqui, se vocês não souberem formatar as células, botão direito, formatar célula e deixem no formato hora. Então, a linha agora é linha 7, lá no teste 2. E para calcular a evolução, vocês vão fazer o seguinte: igual o tempo 1 dividido pelo tempo 2, coloca este valor entre parênteses e desconta 1, menos 1. Aí a gente vai ter a eficiência. Vamos ver agora qual foi o ganho de eficiência do meu loop de cálculo. Quanto mais condições também você atribuir ao loop, como if, você vai acabar aí prejudicando o tempo de execução. Vamos rodar o teste 1, porque agora ficou ali 8 segundos, então deu uma perca aí de 20%, mas porque a gente colocou o resultado errado aqui no teste 1. Vamos ver depois que ele fazer o tempo correto do teste 1, 50%. Geralmente é superior a 50% o ganho de eficiência utilizando este código amplamente aí disponível na internet. E agora, galera, a jogada final, que a maioria não utiliza. Ctrl+C, Ctrl+V, que é utilizar mais a memória do computador e referenciar o menos possível a planilha. Percebo que já no meu loop eu preciso verificar linha a linha se é igual a vazio. Então eu vou mudar esta forma que está sendo feita esta verificação. Eu posso colocar uma função para pegar a última linha. Então, depois do no, a gente vai fazer assim: dim qtd linha as doble. E qtd linha a gente vai contar com uma worksheet function quantas linhas tem preenchido. Count A, que no meu caso vai contar planilha 1 ponto range, abro parênteses, abro aspas, coluna B, 2 pontos B, fecho aspas, fecho parênteses e fecho parênteses da função. Então, desta forma, eu capturo quantas linhas eu tenho preenchida na minha planilha. No meu caso, 60.000 linhas. Então, a gente vai pegar agora o qtd linha e o nosso loop ele vai rodar até que qtd linha seja igual à linha em questão que o loop está percorrendo. Desta forma, a gente já vai conseguir melhorar a execução do nosso loop, porque ele não precisa a todo momento ir lá na planilha, ver se a célula está vazia ou não. Próximo procedimento é, por exemplo, aqui ó, eu tenho linha 2 e linha 2, linha e coluna 2, desculpe, aqui ó, pegando o valor da coluna 2 de acordo com a linha, 2 vezes. E na coluna 2 eu tenho a quantidade. Então eu posso capturar esta quantidade utilizando uma variável e depois facilitar aí o procedimento de cálculo com os valores que já tem na memória do computador. Então a gente vai fazer o seguinte: dim qtd as doble. E qtd, que é a quantidade, então estes que são os truques, galera, ele vai ser igual ao valor que eu tenho na coluna 2. Também podemos pegar o preço de venda unidade, porque o total venda vai ser a quantidade vezes a unidade. Então, a gente vai pegar outra variável, dim venda unidade as doble. E venda unidade, ela vai ser igual ao valor que eu tenho na coluna 3, de acordo com a linha, no meu exemplo. Então, a gente já tem a quantidade e o valor de venda unidade. Próxima variável é a gente pegar o total venda. Total venda.
Então, o total venda, ele nada mais é do que a quantidade, igual a quantidade, vezes o preço de venda, unidade. Então, eu utilizei 3 variáveis para armazenar o valor. E agora eu vou ter na coluna 4, que é onde vai o total de venda, recebendo este valor. Show! Já temos o total venda. No meu caso, eu ainda tenho o cálculo referente ao custo, que é a quantidade vezes o custo unidade. Então, também vou utilizar para isto variável. Vai ter mais uma variável chamada custo unidade. Custo unidade. E o custo unidade ele vem da coluna 5. Aqui o custo unidade vem desta coluna aqui, ó, no meu exemplo. Custo unidade. Então já tenho o custo unidade. Eu também posso fazer o cálculo do custo total, utilizando aí já o procedimento de cálculo, porque eu já tenho a quantidade e tenho o custo unidade. Então agora a gente vai ter o custo total. Custo total, que é outra coluna. E o custo total, ele vai ser igual ao custo que eu tenho por unidade. Ó, estou utilizando a memória do computador, vezes a quantidade. Então já temos o custo total, que vai ser inserido na coluna 6. Então eu pego o custo total e coloco aqui. Ó. Percebo que jogada interessante. E na coluna 7 eu tenho o resultado, que nada mais é a venda menos o custo, que eu já tenho na memória do computador. Então eu tenho total venda menos o custo. Opa, deixa eu fazer assim. Outra variável de resultado. Resultado. E o resultado ele vai ser, daí sim, que é o total venda menos o custo total. E aí o resultado que vai para a coluna 7 do meu exemplo. Percebo que a otimização do código deu mais linha de código, mas desta forma o computador trabalha mais rápido. Então vamos ver agora se de fato ficou mais rápido. Deixa eu alterar a linha. Este exemplo é na linha 11, onde vai o tempo. Salve em alteração, porque é um loop. E vamos para a planilha fazer o teste. Deixa eu chamar módulo 1.teste3. Retirei do modo designer, testando. Vamos ver se a gente conseguiu melhorar a eficiência da nossa macro aí, trabalhando apenas na otimização do código. E olha aí, galera, 114% de melhora na eficiência do nosso procedimento. Então a gente conseguiu ganhar aí 3 segundos neste exemplo. Se você colocar aí mais condições dentro da sua macro, do seu loop, principalmente condições if, vai demorar mais, mas vai ser mais perceptível aí a melhora no tempo de execução da macro. Então, pessoal, sempre que possível, capturem o valor para a memória do computador e manipulem estes valores através da memória. Quanto menos interatividade o seu loop tiver com a planilha, mais rápido ele vai ficar. E utilizem esta estrutura, with, planilha 1 e .cells, que aí fica mais rápido. Se for utilizar célula ativa, vai demorar mais ainda. Você vai conseguir ganhar muito tempo trabalhando aí dentro desta estrutura. Ou seja, 60.000 linhas verificadas, fazendo 3 cálculos por linha, 180.000 cálculos, 7 segundos. Aí você vai fazendo os testes. Se você executar novamente os testes, o tempo vai variar um pouquinho, mas a porcentagem vai ficar ali no método 2, no teste 2, que é o passo 1, mais ou menos aí
a partir de 50%. E no nosso procedimento aí, o exemplo, que é o teste 3, que é o passo 2, vai ficar aí superior a 80% a 100%. Então agora já foi para 67%. Então ele varia. Lógico que eu deixei aqui uma macro também que não vai demorar 1 minuto, para não demorar muito a videoaula. Aí você vai fazer um teste. Agora já deu 150% de melhora com relação ao tempo original da macro. Pessoal, gostaram da videoaula? Deixe o like aí no vídeo, se inscrevam no canal, isso ajuda muito o canal. E eu aguardo vocês aí na próxima videoaula do canal.